Boa noite, cá estamos nós mais uma vez, segunda-feira, 16 de março. Vamos fazer mais uma análisezinha do mini índice aí, índice futuro, né, do nosso mercado. Bom pessoal, a ideia aqui é passar o seguinte, o mercado hoje mais uma vez ele abriu com um gap de baixa, né, veio mais ou menos para essa região aqui, logo na abertura, né, essa lateralizaçãozinha aqui, isso aqui ocorreu devido ao que? Circuit break, né, em que os preços ficaram aí em leilão para saber o que iria se resolver, né? Após o circuit break, o mercado ele abre com um gap de baixa, né? Um gap de aproximadamente 2.000 pontos. Nisso, próximo gap, um gap mais ou menos, novamente de forte de venda, né? Pode-se ver que a abertura do primeiro gap ele já abriu um pouco abaixo do fundo do dia 12 de março, né? E do fundo do dia 13 de março. Vindo quase a chegar naquela resistência que foi traçada naquele vídeo maior de 68 mil, naquela faixa de 68 a 109 mil pontos. Porém, após essas duas primeiras velas, há uma resposta compradora, né? Os compradores começam a tomar posição no mercado, ver que o mercado, esta vela aqui, se aproxima da média de 9 períodos exponencial e a faz com que ela vinha caindo, o AVWAP também vinha caindo, a AVWAP já faz um movimento ascendente juntamente com a vela. A partir desse ponto aqui, pessoal, já podemos traçar as retrações de Fibo. As retrações de Fibo, eu pego do topo lá, né? O topo do dia 13 de março e lanço para o fundo do dia 16 de março, foi hoje, após o circuit break. E a partir daí podemos observar algumas regiões no gráfico, né, em que os níveis de Fibo tendem a trabalhar. Sempre observando também a questão da média de 9 exponencial, a média de 20 aritmética e as outras médias, as médias de 50 períodos, de 200 períodos e de 400 períodos. Lembrando, pessoal, que a questão das médias 9, média é um conceito matemático, né? O que acontece? Aqui não tem, eu não utilizo o setup cruzou média compra, cruzou média venda, eu não trabalho dessa forma. Para mim, as médias servem como um norte, né? As médias elas vão rastreando o preço, porque cada preço, quando houver divergência de preço, ele tende sempre ao que? A voltar para a média, ou seja, as médias elas servem como que? Como um imã. Assim como também, digamos que quem está nessa posição aqui, após abrir o gap de baixa, né? O preço chegou a essa posição aqui. Houve uma grande oferta compradora, por quê? Porque quem opera vai saber que vender aqui, comparado à média de preços que vinha se apresentando aqui no circuit break, ou seja, vender aqui está uma barganha, está muito barato, né? Qual seria o movimento típico do mercado? O preço voltar à média, ou seja, os comerciantes, os traders fazem o que? Não, aqui no nível de 70 mil está muito caro, mas se aproximar da média, né? Para mim já fica melhor, já há negócios, né? Então, é por isso que o preço tende a fazer esses movimentos mais bruscos e sempre voltar à média. E aí a média serve para nortear o trade, serve como uma bússola, um GPS, né? Vamos ver o desenroladinho aqui. Próxima barra, ó, vê como a barra já vira a média 9 já começa a ficar ascendente, né? Só que aqui é o seguinte, aqui até então não se dá para, no meu caso eu não opero devido ao quê? Porque está muito esticado já, né? Porque digamos que primeiro que não temos aí nenhum ponto específico para uma entrada. Poderia dizer, se fosse um trader mais arrojado, entrar no rompimento da máxima após o circuit break, que é aqui. Mas vamos lá ver o stop técnico. O stop técnico seria o quê? 1.600 pontos. Era um trader muito arrojado.
Em condições assim, seria melhor o quê? Seria melhor ver até que ponto o trader iria se desenrolar, né? No caso, seria aproximado da região do circuit break. E a partir daí, se ele deixar um pullback, ou um movimento de reversão, ou até mesmo movimento de correção, aí sim poderíamos pensar numa compra. Se for uma correção, o preço tende a subir. E se for um movimento de reversão, uma venda, né? Próxima vela também é uma vela de força. Mas podemos olhar aqui, ó, a divergência que há, né? A divergência há nisso aqui. Ou seja, o mercado está subindo, porém o volume continua lá embaixo. Ou seja, isso aqui pode ser aquela que é utilizada muito por Al Brooks, mas não sei se ele utiliza com volume, que é a questão dos cães de Baskerville, ou seja, que o preço está subindo, porém o volume não está acompanhando o preço. Ou seja, pessoal, tem algo errado aí, né? Quando o preço sobe, o volume não acompanha. Rompe a média de 20 aritmética. Aqui já demonstra um certo equilíbrio. Pode ver que, ó, as máximas dos candles geralmente estão no mesmo nível, né? Até então tudo bem. Possa que o trader mais arrojado faz o seguinte: como essa média de 20 períodos ela foi rompida, e a barra seguinte, essa barra aqui preta, ela veio também novamente fazer uma correção e pegou a média de 9 períodos exponencial ascendente. Muitos traders fazem o que? Trader mais arrojado, mas eu diria que é arriscado, é efetuar uma compra no rompimento dessa máxima com o stop aqui embaixo. Seria um stop de 1.148 pontos. Muita volatilidade no dia de hoje. Mas vamos ver o que acontecia. Dava trader, né? Dava trader e já nos aproximaria, né, da correção de 30 desculpa. Da correção de 38% no movimento de baixa de Fibo, né? Pode ver que a indecisão que mostra pavio superior longo, pavio inferior longo também comparado ao corpo. O corpo, região do corpo menor comparado aos pavios. Então aí pode ver que a indecisão é uma disputa muito acirrada entre compradores e vendedores, né? Outra barra também de decisão, beirando lá. E pode ver que está aproximando da média de 200 períodos e da de 50 períodos também, que são médias mais longas. Olha como o preço começa a subir de escadinha, né? Começa a ser trabalho de escadinha. Mais um candlezinho preto, correção. Opa, rompeu a região de 38%. Olha lá, encostou na média de 50 períodos. Digamos que foi um trader arrojado e vendeu aqui. Stop loss aqui. Projeção seria o quê? Projeção sim, seria essa, daria 1 por 1, a projeção na média de 200 períodos. Eu particularmente não operei esse movimento, né? Porque aí, como o mercado, aqui pode-se ver que chegou a uma determinada região em que o volume começou a aumentar, mas se formos olhar, o volume aumentou, é candle de alta? É, mas você pode ver que a proporção que o volume aumenta, esses pavis aqui, superior e inferior, demonstra que há uma grande luta, ou seja, há compradores querendo levar o preço e há vendedores defendendo a posição. Justamente a posição na região do circuit break, que é essa regiãozinha aqui, pessoal, ó, essa região aqui, traçar para lá, essa região, circuit break, pronto, soltei. Vamos ver como é que o preço reage. Doji, né? Doji buscando quase 50% do movimento, violinando dando uma violinada um falso rompimento na média de 50 períodos e fechando bem em cima dela. Mais uma barrazinha de força. Outro doji. Aí, pessoal, já começamos a ver que o que? Chegou naquela região em que objetivamos, que é a questão da média de 200 períodos, né? Pode ver que o preço vai nela, dá uma violinada nela, um falso rompimento, e vem e fecha abaixo, né? O preço abre aqui, essa regiãozinha, sobe, mas desce e fecha bem abaixo com um volume aparente, sim. A partir daí já poderemos pensar numa venda. Numa venda, claro, com contexto. Qual seria o contexto aí? O contexto aí seria
a virada da média de nova em exponencial para baixo, buscando o movimento em busca da média de 20 períodos, que é a verdinha, e da VWAP. A partir do momento que ele faz esse movimento brusco, né, e faz um repique, aí sim, aí seria a condição perfeita de comprar. Por quê? Porque a partir do momento que faz o repique próximo novamente à média de nova de 50, que perde a máxima daquele candle, efetua-se a venda com stop loss acima daquele candle, ou seja, seria um stop loss barato comparado ao quê? Comparado ao stop gain, né? Seria mais de 1 por 3, acredito eu, mas vamos ver como é que o mercado reagiu. Opa, velinha, os comprados já reagem, né? Respondem, ou a vela que falamos. Traders arrojados fariam o quê? Traders arrojados, eles comprariam, venderiam no rompimento deste candle aqui, sem esperar o fechamento do candle seguinte. É arriscado, porque muitas vezes pode ser violinado, né? O preço pode ir lá, igual foi aqui, nessa vela aqui, em que violinou a média de 200 períodos e voltou e fechou abaixo. O importante, interessante, pessoal, é esperar o fechamento do candle, né? Lembrando que o tempo gráfico aqui que eu utilizo é o tempo gráfico de 5 minutos, né? Esperou o fechamento do candle, aí sim, aí no meu caso, né, se caracteriza como o momento ideal para que venha efetuar a entrada, quer seja de compra, quer seja de venda. Próximo candle. Ó, agora já começamos a pensar numa venda, né? Mas primeiro aqui eu vou fazer as coisas aqui. O que eu costumo fazer? Deixo esse fibro macro, né? Fibro maior, nível de correção, vê que o preço ele veio buscar aproximadamente a região dos 50%. O que seria a região dos 50%? A região, você vê, ó, dessa pernada aqui de baixa, diria que isso aqui é uma pernada de baixa, o preço corrigiu 50% disso aqui. A partir do momento que ele corrigiu 50% deste movimento aqui, né? Importante frisar isso aqui. 50% deste movimento aqui, corrigiu 50% desse, ou digamos que isso aqui seja 100% do movimento, como está dizendo o FIBO. Depois do circuit break, ele fez este fundo e corrigiu 50% dessa pernada de baixo. Entendeu, pessoal? Corrigiu 50%. Na região de 50%, não é cravado, sim, aproximado, 50%. Por quê? Porque houve um entrave aqui das médias, principalmente a média de 200 períodos, em que segurou o preço. O que acontece? Diante dessa circunstância aí, né, o mercado trabalhando dessa forma, eu venho e lanço um FIBO diário, FIBO do dia no caso, né, do intraday, um FIBO micro, que vai me nortear a questão das pernadas que serão realizadas durante o dia. Para que eu trace esse FIBO, o que eu necessito é o quê? Eu necessito apenas de um movimento, ou seja, de um fundo e um topo, para a partir daí eu pensar nos movimentos seguintes. Vamos lá. Se formos observar, este candle branco aqui, ele se aproximou da região, rompeu a região dos 38%, né? Da retração de 38%, se aproximou da região de 50%, formou um candle que o candle abriu aqui, quase na mínima deste candle, buscou aqui abaixo, próximo aos 50% desse fibro micro, porém houve resposta dos compradores e fechou acima da média de 20. Até então, até aí não faria nada, né? Vamos ver o candle seguinte.
Você vê que há uma grande força vendedora, né? E há uma indecisão aí pelo tamanho, o mesmo motivo desses candles aqui, por possuir grandes pavios, dá para ver que há uma grande luta aí entre compradores e vendedores, assim como também uma grande decisão, né? Quando tem muitos pavios assim no gráfico, o mercado então está indeciso, indefinido para saber para onde é que ele vai, né? E agora pode ver que o volume ele deu uma aumentada considerável comparado ao início do dia aqui. Ó, só indecisão, só indecisão. Numa situação dessa, pessoal, o interessante é que estamos mais ou menos na metade do movimento total, um pouquinho abaixo, trabalhando na região dos 38% dessa pernada. E no Fibo Micro, estamos mais ou menos na metade também, né? Na metade do Fibo Micro. Olha o que acontece. O interessante aí é observarmos o que? Observarmos a falha no rompimento ou na aproximação desse topo, né? E um possível pullback, né? A depender do momento do mercado, para que possamos efetuar uma venda ou rompendo este topo, esperar um momento que ele faça um retorno, ou seja, um pullbackzinho, para que possamos efetuar a compra, porque comprar rompimento no mercado assim volátil é doído, fere muito. Outro candle, vê que o mercado está dando tons baixistas, mas até então never, ó. Vou tirar essa coisa aqui que está atrapalhando, não. Região que a gente trabalhou, ele disse trabalhar. Agora sim, se caracterizou. Em que sentido? Ó, pessoal, presta atenção. O momento que se configurou. Usar oval. Este candle aqui, ele fez o movimento ascendente buscando o topo anterior, porém ele parou mais ou menos sua máxima, chegou quase à máxima desta barra preta de ignição, ou seja, foi uma tentativa de rompimento, né? Uma tentativa de aproximação do topo anterior. No caso, traders mais arrojados aqui, se eu estivesse operando no dia de hoje, deixaria uma ordezinha aqui, né? Deixaria uma ordezinha. Para quê? Rompeu essa máxima, é venda com stop acima, claro. Ó, vê como fica caro, 1.500 pontos acima das médias de 9 períodos e 20 períodos, né? Porque eu não vou colocar o stop em cima dessa barra, porque se o preço fizer um repique às médias, ele dá uma violinada, me tira do jogo e volta a cair. Mas vamos lá se dava compra aqui, vamos ver. Opa, deu compra, né? Logo, vou colocar aqui essa verde, né? Que foi a entrada. Vamos ver como é que faz a entrada. E como eu falei, o stop seria onde? Stop seria aqui. Stopzinho vermelho. Vamos lá. Próximo candle. Ó. A partir do momento, ó, pode ver que o trade está sendo conduzido pela média de 9 períodos exponencial, né? A partir do momento que ele deixou este candle aqui, né, este candle branco, no rompimento dele, poderemos sim tentar efetuar mais uma venda, ou mantendo essa mesma venda, poderemos fazer o que? Mover o stop. Se ele for rompido,
Ó, foi rompido, logo, meu stop já desce. O meu próximo candle, queda, 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 queda. Ó, chegando quase lá no nível de FIBO que projetamos. O nível de FIBO que projetamos é o que? É o espelhamento dessa perna para baixo, né? E se você for ver o movimento desta perna aqui para baixo, espelhada, 50% da correção vai ser justamente aqui, na região de maior briga. O movimento faz um repiquezinho. Ó, há também a questão do trailing stop, né? Que é conduzido por uma média de 9 períodos. É mais um método. Quando o candle é fechado, se o candle seguinte, né, no caso aqui, esse candle branco, estratégia que eu aprendi com o Palex. Esse candle branco aqui, né? Ele fechou e virou a média de 9 períodos. Se o candle seguinte abrir e romper a máxima desse candle aqui, zeramos a operação. Entendeu? Vamos ver o que aconteceu? Ó, zerou aqui. Foi zerado aqui. Vamos ver quanto de lucro daria. Nosso trader saiu daqui. 1.255 pontos, pessoal. Nada mal. O preço chegou a estar 2.816. Optou em seguir a questão do trailing stop, né? Se fosse mais, a depender da quantidade de contratos, faria um RP aqui, né, próximo a essa região aqui, não exatamente nessa região, que não iria adivinhar o fundo, mas a partir do momento que ele dá essa barrinha de ignição aqui, que começa essa outra barra a subir um pouquinho, já poderia mover o stop aqui para cima, fazer um RP, uma realizaçãozinha parcial e deixar o trade andar. Ó, outra barra já respondeu, uma força vendedora batendo lá, pessoal, na VWAP e na média de 50. Lembrando que a VWAP e a média de 50 são médias móveis dinâmicas, né? VWAP é a média dos tubarões, a média de 50 períodos também. O preço respeita bem essas médias. Aí é tipo um Twin Towers em queda. Esse Twin Towers, muita gente faz o quê? As pessoas, os mais arrojados, eles vendem no rompimento dessa máxima com o stop. Desculpa, vendem com o rompimento da mínima com o stop na máxima. Se eu efetuasse essa operação, o que é que aconteceria? Opa, daria stop, entraria para o jogo. Olha que não foi estopado ainda. Não foi estopado. O violino foi lá. Ó. Entrando nessa região. Sairia, claro, no livro de FIBO. Fazia um RP. Mais 1.970 pontos. Né? A partir daí, mais um circuit break. O mercado andou, lateralizou. E assim finalizou o dia. Bom, pessoal. Claro, essa é uma ideia que a gente passa para vocês. É o trade de onça morta, ou seja, a onça já está morta, tudo fica mais fácil. Mas a ideia aqui, como é mais educacional, é uma troca de ideia, né? Que serve até como aprendizado, né? Eu aprendo também, eu falando assim eu aprendo, né? Aprendo mais e mais, que é isso que é importante. E a ideia aqui seria o quê? A ideia aqui seria mostrar com o gráfico parado agora, finalizando e tudo, mostrar como o mercado se comportou, né? A sincronia que ele teve. Você pode ver que vão ter dias, pessoal, que o gráfico de 5 minutos ele vai apresentar muito ruído, né? Muito ruído, muito pavio. E nisso você acaba sendo violinado. Por isso que eu gosto esses gráficos aqui em cima, ó. Tem gráfico de 15 minutos, gráfico de 60 minutos. Tem o gráfico do índice, do Ibov, do mini dólar, do dólar. Tem as ações aqui, que eu gosto de acompanhar. E eu geralmente fico olhando, eu faço a tomada de decisão no gráfico de 5 minutos. Né? Quando o mercado está um pouco indeciso, eu gosto de vir olhar o gráfico de 60 minutos. Aqui o gráfico de 60 minutos. Né? Cada vela corresponde a 60 minutos, 1 hora. E gosto também de olhar a questão do gráfico de 15 minutos. Né? Deixei até esse estudozinho aqui,
no gráfico de 15 minutos, que foi no final do pregão, né? Mas se formos olhar, ó, no gráfico dos 5 minutos, a sincronia que o mercado apresenta, né? Preste atenção na sincronia, pessoal. Olha o que acontece aqui. Eu vou utilizar aqui o point fix, desenhozinho. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo aqui. Cadê? Com point fix fica... acredito que fica melhor. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo abrir. Não sei o que está acontecendo não. É, alemão, ah, sei lá, tá bom. Não tem problema não. Farei aqui com um sistemazinho aqui. Ó. Deixar mais claro aqui. Região do circuit break. Essa regiãozinha aqui. O mercado já abriu com gap de baixa. Cartão de visita foi o quê? Cartão de visita foi o circuit break já. Circuit break, né? As notícias, as bolsas lá derretendo. Aí aquele mesmo procedimento, pessoal, que foi realizado lá no de 5 minutos. Porém aqui a gente vê um pouquinho maior a árvore, né? Vê a árvore um pouquinho maior. Tem menos ruído aqui, a tomada de decisão aqui pode ficar um pouquinho mais salgada devido ao quê? Devido à posição do stop aqui. O stop certamente não, de certeza ficará maior, né? Aqui são 15 minutos, lá são 5, aqui são 3 vezes mais o tempo do que lá, né? Ou seja, uma barrinha dessa aqui representa 3 barras de lá. Mas é o mesmo procedimento. Fez o fundo, saiu do circuit break, abriu, fez o fundo, vamos lá para a mágica, Fibonacci. Fibonacci nele. O que Fibonacci me dá? Ó, lembrando que eu estou buscando, estou observando este fundo aqui, né? Que eu quero ver até que ponto, qual a força, né? E qual o nível de retração que este movimento aqui de alta vai me dar. Até então eu não sabia, eu só só traço após o primeiro movimento ser caracterizado, que é este movimento aqui, ou seja, 1, 2, né? A partir daí eu vou imaginar, né? Eu vou projetar, eu vou ver, vou analisar, vou ver para que lado, né? O mercado vai andar. Qual a probabilidade? Não é que vai ser certeza, não. Trabalhamos com probabilidade. Pode-se ver que o mercado corrigiu 50%, como foi falado, como eu houver falado, desta perna aqui. O mercado corrigiu 50%, né? Até então, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. O que acontece no movimento seguinte? O mercado abre nesta posição, na mínima deste candle, faz um falso rompimento, volta e fecha acima, ou seja, volta para a média de 9. Entra num rangezinho de briga, né? Ele entra no rangezinho de briga. A partir daqui já pode-se pensar em venda devido ao quê? Devido aos tamanhos dos pavis e também a questão do entrelaçamento da média de 9 períodos com a média de 20 períodos. E se formos colocar aqui um movimentozinho mínimas maior que a outra, máxima menor, caracterizando como se fosse um mini triângulo, para onde romper, se bem que triângulo indica indecisão, poderíamos efetuar uma compra. Porém, não aconselharia comprar neste rompimento, porque é arriscado. A maioria dos rompimentos falham. Mas neste aqui, sim. Por que neste aqui sim, pessoal? Pela lógica ser o seguinte. O preço rompe, né? No que o preço rompe, a mínima chega até aqui, fecha aqui. O que acontece? O preço abre nesta mínima, na região do fechamento, desculpa. Vem, chega aqui, sofre uma grande força compradora, os compradores jogam para cima e fecha mais ou menos na mesma região. Mas olhe o que acontece. Ele deixa um sinal que o quê? Que
pela aproximação das médias. Poderíamos pensar numa compra, caso rompesse a máxima deste candle com o stop aqui, ou dando seguimento ao mercado, poderíamos pensar o quê? Numa venda, sim, claro, porque não? A venda era de certeza, rompeu essa mínima aqui, no caso aqui, uma venda com o stop que iria coincidir justamente na média de 9,20. Aconselho colocar um pouquinho acima da média, porque o preço pode vir a repicar na média e te tirar do jogo. O que acontece? Digamos que entrou aqui, o mercado cai, né? Cai 1.800 pontos, vem buscar a região da abertura pós circuit break, que é aqui, deixa o martelinho e começa a subir com um padrão gráfico que é muito trabalhado e muito rentável, que é a bandeira, né? E lembrando que a bandeira, o alvo da bandeira, que geralmente se projeta, é o que? O mastro da bandeira, né? O mastro rompido, a partir do rompimento, projeta-se ele. E pode-se ver que foi trader. Rompeu aqui, matematicamente na média de 9 exponencial, com a média de 20 descendente, a média de 50 descendente, trader buscou a mínima do dia, 2.138 pontos, né? Stop de 1.160 pontos, realizaria o trader, batia justamente na região de 100%, 70 mil, que aqui nessa região também já houve outro circuit break, e estaria finalizado o dia. Então, pessoal, isso aí foi a análise, né? Espero que tenham gostado, né? E a interação é bom, é bacana, aprendemos mais ainda, né? Quando expomos, quando explanamos algo que estudamos diariamente, né? Espero que todos vocês continuem estudando com afinco, né? Em busca da tão sonhada consistência e dessa profissão que é maravilhosa, que é ser trader. Boa noite, até o próximo vídeo.